Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casas. Ele tem um método aferente Ruales e Essente. Hoje, continuando, nós fizemos uma breve introdução. Ontem, continuando hoje, nós vamos falar sobre algumas reflexões sobre o ano que vem. Praticamente é um ano que termina mesmo em 2025, mas é já um encerramento, como aquela festa do Réveillon em 2025, né? Do primeiro quarto do século XX. A quarta parte do século, né? Divide 100 por 4, dá 25. E 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Por isso que é a quarta parte do século XX. E nós começamos a ver o que caracterizou esse primeiro quarto de século, né? A palavra primeira que nos veio foi a distopia. Isso por conta de que no século XX, ao final, né, revigorou as utopias liberalistas em termos clássicos do século, entre o século XVII e o século XVIII. Né? E começou com a gloriosa Revolução na Inglaterra, que estabeleceu limites ao monarca inglês, né? James destituiu um monarca e estabeleceu poderes da Câmara dos Comuns, na época da Câmara dos Lordes, né? De governar o país. O rei passou a ser uma mera figura de chancela de toda a situação política, né? Já um parlamentarismo, e estabeleceu, e com isso os lordes já eram eleitos pelos condados, né? Mas fortificou a questão das eleições, que foi a questão da eleição direta. E depois teve a Revolução Americana contra também, mas não, o desfecho não foi o mesmo da Inglaterra, né? Destituiu-se a monarquia nos Estados Unidos e proclamou a independência. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, e instituiu-se a República. E depois tivemos a grande Revolução Francesa. Na época a Europa era a maior potência, né? E foi ali que se deflagrou pelo mundo conhecido dos ideais revolucionários do liberalismo, que vigorou muito tempo, né? Depois, no século XX, teve a Revolução Russa, uma revolução no outro sentido, e veio a Guerra Fria. Não se sabia qual rumo se tomar, mas com a queda do muro de Berlim, no final de 1989, se proclamou a vitória desse liberalismo já do século XVII. Só que nesse primeiro quarto nós vemos vindo uma distopia, por conta que aquele liberalismo está sendo questionado por agentes de dentro do status quo liberal, né? Não, eles estão defendendo o liberalismo, mas ao mesmo tempo estão questionando a democracia representativa que foi construída nesses tempos, né? Até o século XX.
e questionando uma liberdade total das empresas, né? Proclamando um certo intervencionismo. Isso já tinha sido tentado no início do século XX com os movimentos nazifascistas, que se proclamavam liberais, mas ao mesmo tempo tinha essa carga autoritária, e agora se voltou. Por isso essa distopia. E uma distopia porque o liberalismo atual reconhece que não pode satisfazer todas as necessidades da população, nem buscar isso. Ele deve buscar somente aqueles grupos interessados, e o resto deve ser reprimido. Isso aí já era o que gerou as revoluções socialistas do final do século XIX, ou meados do século, a partir de 1848, meados do século XIX até início do século XX, foi essa situação de perseguição de outras classes e desses privilégios que se tinham da classe dominante burguesa. A corrente forte dele da social-democracia conseguiu um certo equilíbrio, mas agora esses grupos, em nome desses ideais, que são como sendo os principais, é o pensamento de muita gente, que é só com o domínio das classes populares, as classes populares devem cortar os gastos governais com essa classe, elas devem se virar. Não é isso que eles falam, tem todo aquele palavreado técnico, aquelas análises, realmente se produz mais, mas gera-se mais pobreza, né? E então o que nós vivemos é uma sociedade distópica. Não existem mais utopias, nem essa utopia liberalista geral que vai trazer o benefício, não tem. As atuais forças políticas de direita autocrática reconhecem que deve-se reprimir esses grupos de classe mais baixa ou grupos minoritários. Também não declaradamente assim, faz todo um floreio antropológico para justificar essa dominação. Então é isso que nós estamos vendo. E para os pobres, eles oferecem a questão do empreendedorismo, e junto dela com a questão da meritocracia. A pessoa que empreende e tem sucesso foi um mérito dele. Os trabalhadores são só trabalhadores, não têm condição de se ascender a nada dentro desse sistema. Isso muitas vezes não é declarado. Os trabalhadores só ascendem se eles se tornarem empresários, se tornarem empreendedores. Mas o sistema, pelo próprio lógica do capitalismo, da concorrência, vai perder, vai ter um que perder. E nesse caso, muitos perdem, o que causa uma certa revolta, né? E vai aumentar mais essa questão da infelicidade, essa situação distópica de uma pessoa de classe média hoje em dia se vê emparedada. Uma pessoa de classe média que não consegue galgar dentro do empreendedorismo um espaço em que ele se consiga desenvolver satisfatoriamente, ele fica aleijado e desprezado, né? E literalmente desprezado. Isso tem as redes sociais, é outra coisa que teria que ser analisado. Nós nos levantamos, mas é muita coisa. Nós vamos ver isso no outro tópico, que é o individualismo, mas isso nós vemos. Estão apostando nesse sistema. O melhor sistema
em que se gerou uma sensação de bem-estar geral foi o período, nós estamos sempre lembrando isso, que deve-se voltar os espíritos para isso, o período do final da Segunda Guerra até a década de 60, que foi uma euforia geral, antes do acirramento da Guerra Fria, ainda mais agora, que nem Guerra Fria é uma guerra quente, voltamos aos tempos do final do século XIX. A Guerra Fria era até motivo de piada, tinha um humor que falava, que delícia de guerra. Mais ou menos isso, um seriado, se não me engano é americano, quase certeza que é americano, porque aqui no Brasil ia ser americano, mas chamava-se isso. Então o pessoal que ficava gozando dos nazistas, tudo. E na Guerra Fria era mais emotiva, faziam chacotas com o sistema soviético, tudo. E a União Soviética só falava que eu estou aumentando aqui tudo. Fora os episódios de Praga, uma intervenção, não teve nenhuma grande intervenção soviética nesse sentido. Que foi a intervenção em Praga, na antiga Tchecoslováquia, hoje esfacelou lá, que nem sei o que sobrou, não sei qual país que corresponde mais, que teve a intervenção na década de 60 e foi uma das coisas que começou a ter esse pensamento distópico a partir dali. Mas no final da Segunda Guerra, até 1966, mais ou menos, o mundo vivia uma euforia de desenvolvimento, de inclusão social, de reconhecimento de minorias. Os Estados Unidos tinham as marchas, tinha alguns problemas, mas os espíritos das massas, da mídia, eram um espírito totalmente positivo. E quem viveu aquela época, eu nasci na época, mas não vivi, mas ainda peguei isso conversando, vendo, peguei o fim dos Beatles, né? E peguei algum espírito daquela época, que é uma coisa boa que está dentro de mim, que eu sempre lembro dessa época, que é uma coisa mais ou menos... Tinha muitos problemas de preconceitos aqui no Brasil, tudo, né? Mas, assim, as produções de filmes, desenhos animados, eram todos alto-astrais, né? Diferente da agora, que são todos mórbidos. A produção midiática atual é totalmente mórbida. Qualquer coisa que se for fazer hoje, se não tiver alguma pitada de morbidade nela, não faz sucesso. Isso é por conta disso, porque o mundo perdeu sua esperança quase que geral. E tentam se recuperar a questão religiosa, isso dentro dessa direita radical. E isso é que as massas acompanham, que a religião, e a religião cristã, com o reino dos céus, tem uma proposta de solução benéfica que não é bem analisada. Os ditos progressistas ficaram todos ateus nihilistas e ranzinzas e qualquer coisa assim, que não atrai a população. A direita, com essa catapultuando o pensamento religioso, que é desprezado pela vanguarda midiática mundial, né, como algo atrasado, sem sentido, leva a pessoa a uma descrença
E descrença em termo brasileiro, muitas vezes, quando você está desanimado, fala que você está descrente. Tem uma descrença geral. Tem até eu vou falar quem é, o Pondé da Folha de São Paulo, é um dos pregadores disso. Muita coisa ele fala certo, tudo, né? Mas eu acho que não é isso. A gente tem que ter alguma esperança. E ele quer trabalhar um lado positivo do negativismo. Positivo assim, o negativismo assim mesmo, a gente tem de se acostumar com isso. Mas isso não satisfaz o homem. O homem, a maioria das pessoas quer ter uma perspectiva boa pela frente. Intelectual gosta de ter uma perspectiva negativa. Eu gosto de coisa negativa. Eu gosto da música dark, vamos dizer assim, né? Que é uma música dark, do rock dark, tem muita coisa depressiva, como The Cure, tem coisa boa, Echo the Bunnymen, The Smiths, gosto de The Smiths, são algumas bandas depressivas e meio distópicas, né? Mas gosto de Talking Heads também, que o Talking Heads já tem aquela coisa da multiculturalismo e dos ritmos alegres. E esse é o caminho que eu acho que é o melhor para se seguir. Depois nós vamos discutir outras coisas. Boa tarde.